Esse é o primeiro vídeo do canal sobre Rick and Morty. E vamos começar falando de um dos melhores personagens que já apareceram nessa série, Evil Morty. Bom dia, boa tarde e boa noite. Está começando mais um Cine Tavão. E eu sou o Tavão, aqui para comentar sobre Rick and Morty. Para quem não sabe, eu comentei de Rick and Morty em lives lá no canal Primeiro Contato do Roberto. Vou deixar aqui algum link aqui. Comentou lá eu, o Roberto, o Ícaro, o Rick the Third. Foi bem interessante acompanhar a temporada e debater ideias dos episódios, da série no geral, para onde que a série pode ir, para onde que ela já foi, o potencial dela, a construção dos personagens. Depois você dá uma olhada lá que foi bem divertido. Mas enfim, Rick and Morty é uma série sobre Rick Chances e seu neto Morty, que vivem aventuras por diversos mundos paralelos e pelo espaço, sempre envolvidos em histórias inconsequentes, bizarras e intensas. É uma série adulta de humor negro, que está sempre brincando com narrativas e linguagens, se apropriando de diversos produtos da cultura pop, diversos filmes, séries, e é extremamente criativa e muito bem escrita. Uma série que, entre seus altos e baixos, está conseguindo se manter relevante, interessante e muito empolgante nos últimos anos. Parte disso é seu universo peculiar, com personagens incrivelmente marcantes. E um dos personagens mais marcantes é o Evil Morty, ou Presidente Morty, ou Candidato Morty. Essa é uma das muitas versões de Morty de todo o multiverso. Ele é conhecido por ser implacável, tão astuto quanto Rick. Esse é um personagem bastante interessante e um tanto peculiar. Ele apareceu pela primeira vez na primeira temporada e a primeira aparição dele explodiu a cabeça de todo mundo. É justamente em um dos episódios que se passam na cidadela dos Ricks e Mortys e acaba por levantar muitos questionamentos para o público. E esses questionamentos são muito importantes para o futuro depois. Que ele, no geral, ele é um personagem que está sempre abalando a estrutura da série e do Rick. O Rick principal que nós temos ali, que acompanhamos em boa parte dos episódios. É um personagem muito interessante e que levanta muitas ideias e mistérios, para a série. Mas falemos um pouco sobre a história dele aqui. Primeiramente, é bom dizer aqui que esse vídeo terá muitos spoilers. Ele apareceu pela primeira vez no episódio Close Encounters of the Rick Kind, que era um episódio que falava sobre um Rick que estava utilizando de energia de outros Mortys para se camuflar de burocratas e assim apagar seu rastro, já que ele estava matando outros Ricks. O Rick e Morty principal consegue resolver toda a situação, mas depois, em um plot twist no finalzinho do episódio, é mostrado que aquele Rick malvado que estava matando os outros Ricks, na verdade, era controlado remotamente por esse Morty com tapa-olho, o Evil Morty. Assim, após tudo que ele cometeu, ele consegue o anonimato e consegue entrar na cidadela dos Ricks. Esse foi um momento que muitas pessoas ficaram realmente impressionadas com a série, com esse final impactante, somente devido à música tema marcante que esse personagem tem. Depois, a história dele continuou em um episódio que é o Contos da Cidadela. Nós então voltamos a acompanhar a narrativa dele e de uma forma muito mais ampla e isolada no episódio Tales from the Citadel, que é um episódio que mostra os contos da cidadela dos Ricks e Mortys. Tudo que acontece lá enquanto o nosso Rick e Morty estão fazendo outras coisas. Ele agora desenvolveu um alter ego para se tornar um candidato presidencial, já que agora existe uma democracia na cidadela. E apesar do episódio ter essa narrativa do candidato Morty, sua campanha presidencial para a cidadela, esse é também um episódio que exercita muito da linguagem da série, brincando com cultura pop, com elementos como Conta Comigo, Fantástica Fábrica de Chocolate e Dia de Treinamento. Afinal, são várias linhas paralelas ocorrendo na cidadela. É um episódio muito importante para a série, pois acaba argumentando muito dos pontos do cânone de Rick and Morty. Toda a questão da cidadela está aos poucos morrendo e de haver um ciclo infinito onde é tirado tudo que torna cada Rick especial e o torna mais um dos Ricks, como também aponta sobre a divisão de classes que existe entre Ricks e Mortys, e como sempre um Rick acabará matando um Morty. Até um certo momento aí que o Morty da campanha, do candidato Morty, é demitido e então ele descobre a verdadeira natureza desse Morty através de informações de um investigador Rick.
descobrindo sobre tudo o que aconteceu lá no outro episódio da Cidadela. Então ele tenta assassinar Morty, porém um candidato acaba sobrevivendo à tentativa de assassinato e é eleito. Se isso te traz pesadelos e déjà vus, eu sei, eu te entendo. Todos os episódios terminam com todos os crimes cometidos por esse presidente Morty, que mata todos aqueles que se opõem a ele e inicia, assim, uma ditadura na Cidadela. No último episódio da 5ª temporada, nós tivemos o episódio Rick, Murai Jack. O presidente Morty convida o Rick C-137 e Morty para jantar com ele. Tudo isso com o claro intuito de derrubar a curva finita central. Ela foi projetada pelos precursores do que se tornaria o Conselho dos Ricks e a Cidadela, que basicamente isola o multiverso em um círculo finito de universos no quais o Rick é a pessoa mais inteligente viva do resto do multiverso. Isso, aliás, ajuda a explicar por que existem Ricks tão parecidos em diversos mundos paralelos diferentes. É que temos uma grande explicação sobre todo esse universo de Rick and Morty e sobre como os Ricks manipulam eventos para que sempre haja mortes. E para que esses Mortys sempre perdoem seus Ricks. É muito interessante isso porque todo o plano do Evil Morty não é impedido. Ele destrói a Cidadela, hackeia a arma de portais do Rick e revela as maiores verdades sobre tudo para nosso Morty e para o público em geral. A gente entende agora muito mais também de toda a jornada do Rick até ele se tornar o Rick. E também cria todo um novo setup de mundo a ser explorado agora. Mas o ponto desse vídeo não é tanto isso, a mitologia e o Rick e Morty. É mais sobre o Evil Morty. Sob muitos pontos de vista, ele é um personagem profundo e que acaba por dividir o cânone no meio de Rick and Morty, levando agora toda uma nova estrutura de histórias a serem contadas devido às ações dele. E ao mesmo tempo, você não consegue enxergar ele como errado. A gente tem pouquíssimos detalhes sobre a vida dele, mas conhecendo como é a relação de Rick e Mortys, você compreende por que ele fez o que ele fez, mesmo que ele tenha, sabe, diversos crimes no seu currículo. É possível compreender as ações dele, mesmo ele aparecendo tão pouco. Ele é um personagem extremamente enigmático, porém muito importante para a série. Eu não entendi ainda se ele vai fechar seu arco ali, ou se ele pode retornar depois e ser o grande personagem do final da série. Não dá pra saber ainda. Há muitos mistérios ainda no ar, por mais que revelaram muita coisa. Outras coisas não foram reveladas. E eu acho isso fascinante. O fato desse personagem ter se tornado tão icônico. De certa forma, ele é só um Morty alternativo. Só que as coisas que ele faz, o porquê ele faz, toda a jornada que ele tem, é extremamente interessante. Mostra o potencial também do Justin Roiland e do Dan Harmon em criar suas histórias. Mais do que experimentar linguagens e consumirem muita cultura pop, eles são bons contadores de histórias. Era muito fácil esses personagens alternativos se tornarem ofuscados pelos principais e serem genéricos. E não é o que acontece aqui. Com uma versão alternativa de um deles, eles conseguem criar um personagem tão icônico, tão charmoso, carismático. É um caminho bem interessante o que ele traça e ele parece bastante motivado e correto. Mas tendo esse conhecimento sobre como funciona a relação dos Ricks com Mortys, já que essa relação do nosso Rick principal, C-137, e aquele Morty é o que está caminhando, para uma evolução, dados os eventos dessa última temporada, mas eles são uma exceção à regra. A norma é os Ricks e Mortys sempre estarem num processo de autodestruição, com Ricks matando Mortys, e com esse ciclo de criação de Mortys para perdoarem Ricks. Esse último episódio, inclusive, ele comenta um pouco disso ao falar que basta odiar um Rick e querer ir embora e você se torna um Evil Morty. Quando ele comete as ações que ele comete no final da última temporada, da 5ª, você não consegue sentir raiva dele quando ele está sorrindo, caindo naquele portal. Ele é um vilão, mas ele é um vilão bastante emblemático. É um vilão que você é capaz de admirar. Então, por mais que ele seja completamente implacável, você consegue entender de onde que vem essas ações dele. Até agora, muita coisa a gente está presumindo e interpretando a respeito desse Morty. Não sabemos se ele vai voltar ou não quando ele entra naquele portal no final de Rick, Murai Jack.
a gente compreende de onde vêm seus sentimentos e suas ações devido ao que foi estabelecido antes nos outros episódios. Porém, a gente não tem detalhes específicos desse Morty. Sabemos só que ele controlava o Evil Rick e que ele arquitetou todo esse plano para destruir esse sistema. Mas independente de quais respostas forem surgir na próxima temporada ou nas próximas temporadas, porém eu aconselho vocês, caso virmos Evil Morty mais uma vez, para prestarmos muita atenção no que ele pode fazer e no que ele está fazendo. Se a gente ver mais dele, eu ficarei feliz, porque ele realmente é muito interessante e ele tem muitas camadas que eu adoraria ver os roteiristas lapidarem mais e trabalharem cada vez mais com ele. Porém, ele já tem um arco bem interessante estabelecido. Caso eles não quiserem usar ele ou usarem com menos frequência, eu tô ok. Então é isso, espero que tenham gostado aqui do vídeo. Se inscreva no canal, curtam o vídeo aí. E lembrando, você pode apoiar o canal. E assim, quem sabe, você pode até pedir conteúdo sobre episódios específicos de Rick and Morty. Então é isso, até mais e falou!